Eu gosto de usar esse texto de Isaías, né? Porque ele é muito profundo. O texto começa dizendo que o Cristo ele veio para nos dar uma coroa ao invés de cinzas. Jesus está mudando um estado de luto, tirando alguém do luto, está dando a esse alguém governo. Então, coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Jesus está tirando alguém desse lugar de sofrimento, de lágrimas, está preparando esse alguém para um ambiente de festa. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aqui é a mudança de cenário. E aí no final, toda pessoa que é atravessada pela dor, ela perde as características de si mesmo. Perde identidade, perde autoconfiança, a autoestima vai lá embaixo. Você é atravessado de todas as formas. Você se sente um nada, se sente desvalorizado, desvalorizada, se sente ninguém. Mas quando Jesus atravessa esse povo do texto de Isaías, que é um texto, que é um povo que estava nesse ambiente de luto, de dor, de perda, no final Jesus conclui dizendo, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Primeira coisa, Jesus arranca os rótulos, arranca as estigmas e dá um símbolo a essa gente. Carvalho é sinônimo de poder, de força e autoridade. A dor não é o fim, mas ela pode ser o recomeço. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Sempre aqui nesta mesa com a intenção de contribuir para a sua edificação conjugal, familiar, ou falando de liderança, ou finanças. A nossa intenção é usar estas ferramentas disponibilizadas em favor do reino de Deus e para a edificação das famílias. Então, olha, já compartilhe o link desse podcast com o máximo de pessoas que você puder, já dá o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, porque isso é muito importante. Bom, nós vamos estar falando hoje de um assunto muito importante, que é o título do livro do nosso convidado. Você não é a sua dor, tá? Ó, imperdível, imperdível. Eu creio que muitas dúvidas vão ser respondidas e sanadas hoje. Por isso, você não pode perder um minuto aqui do nosso podcast. Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Meu querido Eduardo Cosme, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande honra estar aqui sentado a essa mesa, juntamente com o senhor, para a gente, de certa forma, estar alcançando aí as famílias e abençoando as pessoas. Ótimo. Olha, para quem não conhece, o bispo Eduardo Cosme, ele é psicólogo clínico, pastor, consultor e autor. Pós-graduado em neuropsicologia, neurociência das emoções e reabilitação. Casado com Renata e pais de Eduardo e Maria Clara, e trabalha conosco aqui no nosso ministério Amo Família, principalmente lá na nossa imersão SOS Casamento Curado, que tem sido, assim, uma bênção. Como surgiu a ideia do livro Você Não É a Sua Dor? Justamente da nossa base ali no SOS. Uhum. A gente já está lá há 11 anos envolvido nesse ambiente de dores, né, relacionais, emocionais. E uma das nossas ministrações, que é a do perdão, a gente tem um momento que a gente fala sobre isso. Que a pessoa não é a dor dela, não é o medo dela, não é aquilo que fizeram com ela, ela não é a palavra que foi direcionada a ela. E um dia eu estava justamente na estrada, eu moro em Guarulhos, indo para Bragança, e o Espírito Santo falou na minha alma. Eu estava já com outro projeto em outro livro, e aí Deus falou no meu coração, você vai escrever sobre isso aqui. E foi uma experiência muito sobrenatural, vamos dizer assim. Oh, que lindo, que lindo. Bom, você começa o livro falando da dor como algo líquido, que invade tudo. Em que momento você percebeu que a dor deixou de ser um evento e passou a se tornar uma narrativa interna? Isso já aconteceu comigo, né? Isso acontece com... Hoje a gente está na psicologia clínica e a gente percebe isso o dia todo. Um evento, uma situação, né, que a pessoa vivenciou, que gerou um impacto nela,
Mas à medida que o tempo vai passando, ela tem dificuldade de elaborar isso, de trabalhar isso, de curar isso, e daqui a pouco aquilo que foi um evento se torna a vida dela. A gente tem o nosso sistema emocional, e dentro do nosso sistema emocional a gente tem como uma espécie de controlador desse lugar. Então o senhor vai perceber que de tempos em tempos quem está controlando esse lugar é o otimista. Tem horas que é o pessimista, tem horas que é o alegre, tem horas que é o feliz. E a pessoa, às vezes, atravessada pela dor, ela dá esse lugar de controle a essa dor, e essa dor assume o controle desse lugar e ela não sai mais. E isso é muito sutil, porque nós temos um mecanismo interno que ele tem o papel de nos proteger. Por exemplo, o medo, a princípio, é para te proteger. A raiva, a princípio, é para te proteger, é uma espécie de salva-vidas. Só que, dependendo do evento que você viveu e você não consegue ter recursos para tirar o medo do controle ou a raiva e não entender que ele estava ali só como uma ação protetiva, aquele que era para te proteger se torna o seu opressor. E aqui a vida fica difícil. E invade tudo, você falou, e é verdade, né? E daqui a pouco começa a afetar não só o emocional, mas o físico, o espiritual. Interessante isso. E ao longo do livro aparece com muita força a ideia de que a dor sequestra a identidade. É quando uma pessoa deixa de dizer estou ferido e passa a viver como eu sou a ferida. Profundo e interessante isso, né? Principalmente em casos, por exemplo, de traição, de abusos, de violência física, verbal. O que ocorre? A ferida se torna o centro da órbita da vida da pessoa. É como se fosse o Sol, nosso sistema solar. Então, a pessoa ela tem uma vida plena, cheia de ambientes e compartimentos, mas a partir da dor, quando a dor se instaura, tá? Essa dor, dependendo de como a pessoa lidar com ela, ela se torna o centro da órbita. Então, você começa a girar em torno disso. E tudo para você é isso. Você acorda com isso, você dorme com isso, você sente a partir disso, você fala a partir disso, você se comporta a partir disso. Por isso é tão importante a cura, né? A cura desta ferida. Eu costumo dizer que uma ferida não curada te governa. Te governa. Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, eu gosto de usar o texto do paralítico de Betesda. Ele está numa situação ali crítica há muitos anos. Jesus chega para ele e faz uma pergunta objetiva, clara, direcionada. Você quer ser curado? Ele não tem a resposta para isso, porque ele já foi tomado pela dor. A primeira aquela coisa que ele fala é: não tenho ninguém para me tirar daqui, para me jogar no tanque. Ele fala ele traz um monte de argumentos. Menos dizer para Jesus assim: cara, eu quero ser curado. É o que eu mais quero, né? A identidade dele foi fragmentada, ele está submerso naquilo ali, e as pessoas hoje são muito assim. Que coisa. Você afirma que o sofrimento não é a dor em si, mas o que a alma faz com a dor. O que muda na vida de alguém quando ela entende essa diferença? Muita coisa. Vou dar um exemplo. Eu participei de uma situação, tá? De uma esposa e aqui eu quero deixar bem claro, tá? Que a dor é subjetiva, ela é única, não é desmerecedor de ninguém. Mas uma esposa, ela pegou uma conversa do marido no Facebook, é errado, quero deixar bem claro nisso, mas por causa disso ela se divorciou dele. Ela não conseguiu lidar com isso. E eu acompanho um outro caso de um rapaz que ele foi traído inúmeras vezes pela esposa. E ele ainda hoje está lutando para reconstruir o casamento dele. Percebe que são dois eventos diferentes, que dentro de uma visão social, uma mensagem no Facebook comparada a várias traições, ela se torna muito pequena. Mas o que muda nisso? É como eu olho, observo isso, como que eu avalio isso. Não é o que fizeram com você, é a leitura que você faz a partir disso. Como você interpreta isso, né? Eu falo para as pessoas uma coisa: eu não posso impedir do senhor ou qualquer pessoa fazer qualquer coisa comigo, seja boa ou ruim.
mas eu decido o que eu me torno dentro do processo. Uhum. Eu decido quem eu vou me tornar ou o que eu vou me tornar a partir daquilo que fizeram comigo. Então, eu sei que existem muitas pessoas que vão assistir a gente que carregam dores, mas, de fato, o que está te fazendo sofrer não foi o que fizeram com você, Uhum. mas é como você está olhando isso. Uhum. Uhum. É o que você imagina sobre isso. Uhum. E isso aqui é o que mais faz as pessoas sofrerem. Por isso que, como é importante ressignificar, entendeu? Dar o significado certo daquilo que aconteceu. Ou seja, eu posso transformar uma situação em adubo, Bom, certo? Ou em veneno, entendeu? é isso mesmo. Eu uso aquilo como um adubo para fazer germinar as boas sementes que foram lançadas no solo do meu coração, ou eu posso fazer daquilo um veneno que vai me matar. Então, na verdade, a decisão é minha, a decisão é sua. É isso aí. E outro problema mais sério ainda é quando a gente transfere a responsabilidade para outro. Aí, realmente, o milagre não acontece, a cura não acontece, né? Eu sempre falo para as pessoas, culpar os outros alivia, mas não muda seu destino. Exatamente. Você transferir culpa, você vai ter aquela sensação falsa de uma recompensa, de que não foi você, a responsabilidade é sua, mas isso preserva você dentro do ambiente da dor. Exatamente. Aqui não tem mudança. Não tem mudança. Não. E você fala também sobre justiça própria como um lugar onde a dor se instala e não cicatriza. Fala um pouquinho sobre isso, que eu achei interessante. Eu escrevi, inclusive escrevi um capítulo só sobre isso, só falando sobre justiça própria. E às vezes, principalmente no nosso ambiente cristão, as pessoas pedem a Deus justiça sobre aquilo que fizeram com elas. E, inclusive, no livro eu escrevo isso, que muita gente que pediu justiça a Deus ou pede justiça a Deus, no final se decepcionou com a atitude de Deus. Porque a Bíblia fala que a justiça e o juízo são a base do trono dele, mas à frente dele vai a misericórdia. Esse foi o grande dilema de Jonas. Exatamente. Porque a justiça de Deus, no caso de Nínive, foi agir com a misericórdia chegou primeiro. E o povo ouviu a palavra e eles foram salvos e perdoados os pecados dele. Então, às vezes, a pessoa foi atravessada por uma dor e isso é muito crítico, porque aquelas perguntas assim, o que eu fiz para merecer isso? Isso aqui fica assolando a vida da pessoa. E aí eu tenho acompanhado alguns casais que, infelizmente, eles chegam no ponto do divórcio. E a pergunta que eu faço a eles assim, o divórcio vai resolver a dor? O divórcio vai encerrar a guerra? Porque, às vezes, o divórcio ele não encerra a guerra e não resolve a dor. Ele só muda o campo de batalha, ele só muda o cenário. Porque você carrega o senso de justiça própria e a Bíblia vai dizer que a nossa justiça própria é como roupa de mendigo, né? Trapos de imundícia. Então, quando você se veste disso, na verdade, você não está se vestindo de honra. Porque o grande conflito da justiça própria é que você foi desonrado. Só que aqui existe um paradoxo aqui contraditório, né? Quando você assume esse lugar de justiça própria, você está saindo do seu lugar de honra. Porque você está vestindo trapos de imundícia. E a justiça própria tem sido um empecilho para as pessoas se livrarem da dor ou curarem a dor. Porque acha que não mereceram. Uma coisa até que a gente fala lá no SOS, né? A respeito de João capítulo 8, que é aquele momento que trazem a mulher adúltera para serem apedrejadas, e eu gosto de construir um cenário, e é claro, é apenas uma construção do cenário, porque eu sei que enquanto Jesus acusam aquela mulher, enquanto os homens acusam aquela mulher, Jesus está escrevendo na terra. Mas eu gosto de criar um cenário e me permita fazer isso. Jesus, em determinado momento, como se fizesse assim, tudo bem, vamos apedrejar ela. Vamos lá. Pega a pedra aí, jovem, criança, adulto. Vamos lá, vamos começar aqui esse apedrejamento. Mas tem um detalhe. A gente vai apedrejá-la se o primeiro que atirar a pedra não tiver pecado. Jesus mexe no senso de justiça própria daquelas pessoas. Faz com que eles olhem para dentro.
E diante da palavra de Jesus, quando eles olham para dentro, eles percebem que não existe justiça própria para nós. Não existe. Todos pecaram, É. todos falharam. Eu ouvi um pregador falando sobre esse texto, e aí ele dizia assim, Jesus estava querendo dizer para eles, né? Quem de vocês não olhou para o corpo desta mulher com intenção errada? Quem não olhou para os seios desta mulher com uma intenção errada? Quem não olhou para as pernas desta mulher com a intenção errada? Isso mesmo. Não é? Então, a partir daí, foi saindo do mais velho, não é, para o mais novo, porque o que tinha mais pecado, eu acho. Então, e alguém até sugeriu que talvez Jesus começou a escrever os pecados de cada um no chão. Entendeu? O certo é que cada um, ao se olhar, não teve coragem de apedrejar porque seria uma incoerência e uma injustiça, não é? E até o Douglas coloca lá no Talmidim, falaram mal de mim, né? E eu ouvi até uma história de eu não sei se foi o missionário André de Portas Abertas, que alguém escreveu um e-mail, não é, para ele, assim, destruindo ele, falando um monte dele e tal. E ele foi orar ao Senhor, disse, Senhor, eu vou devolver um e-mail também na mesma altura daquele que ele me escreveu, porque ele acabou comigo e tal, afinal de contas eu sou um bom cristão, sou um pastor responsável, missionário sério, faço um grande trabalho, eu vou devolver na mesma medida, Senhor. Aí o Senhor falou com ele, não, você precisa dar graças a mim por ele não te conhecer como eu te conheço. Porque se ele te conhecesse como eu te conheço, o e-mail seria pior. Aí ele falou, não está mais aqui, então, quem recebeu o e-mail. Não tem como, a justiça própria não funciona. E as pessoas criaram uma ideia errada sobre... E a ideia aqui não é nem tirar a esperança das pessoas de fazer o certo, porque Tiago fala que a gente tem que sempre fazer o bem, né? Mas às vezes as pessoas criam a sensação de que a minha condição e o meu caráter, o fato de eu fazer as coisas todas certas, vão fazer com que o ambiente, o feedback do ambiente das pessoas sejam sempre positivo ao meu respeito. Uhum. E aí a gente lembra de José que entra na casa de Potifar e o cara faz tudo certo. A mão do Senhor era com ele, a casa do Potifar prosperou e no final ele foi tratado com injustiça. Exatamente. Ele foi tratado como um criminoso. Então, assim, a gente não... E é aqui que a crença se instaura de que eu não sou digno de passar por dor. O sofrimento se instaura aqui. É quando eu acho que eu não merecia passar por aquilo. Por isso que tem muitas pessoas hoje que estão com dificuldade de sair desse lugar. E aí, nós precisamos entender o processo, né? Deus não colocaria José na posição de governador se ele rejeitasse no meio o processo. Essa é a leitura. Não é, Senhor, por que comigo? Não, qual é o teu propósito com isso? Qual é a tua vontade? O que é que o Senhor quer me ensinar? Porque o próprio Paulo dizia, eu me glorio nas tribulações, na dor. Não é? Por quê? Porque a dor da tribulação, ela produz. Isso. E ela produz caráter. Então, quando eu consigo... mas será que Deus vai usar uma traição? Sim. Vai. Quando Paulo diz assim, tudo contribui para o bem, depende de como eu interpreto o que está acontecendo comigo. Isso mesmo. E uma coisa que eu falo para as pessoas é justamente nesse sentido, quando esse questionamento vem, eu acredito, tá? Que todo ambiente de dor é um ambiente de desenvolver competência. Uhum. Quando você entra num lugar que é desajustado para você, que é desconfortável, a primeira pergunta que você tem que fazer para você, qual a competência que eu não desenvolvi, que eu tenho oportunidade de desenvolver ela agora? Uhum. Então, assim, quando você entra nesse cenário com esse olhar,
O que Deus quer que eu aprenda dentro desse lugar? O que Ele quer me ensinar nesse lugar? Aqui o cenário muda. A sua configuração interna também muda. Porque você sai do lugar de vítima, de quem sofreu alguma coisa, e você entra nesse empreendedorismo, nessa fisioterapia, nessa musculatura de crescimento. E aí você começa a olhar para a dor de forma mais pedagógica, né? Pedagógica. E quando, é interessante, né? Aquela jovem que, acho que a semana passada ela morreu, a Isabela, acho que é Veloso, se não me falha a memória, Isabel Veloso, se não me falha a memória, ela foi diagnosticada com câncer e ela fala da doença assim, muitos enxergam como algo muito ruim, mas eu consigo ver o lado belo, o lado bom da dor que eu estou passando. Aí ela disse assim, ó, eu me tornei uma pessoa melhor depois disso. Eu entendi mais o propósito de Deus para a minha vida depois disso. Eu passei a dar mais valor àquilo que eu não dava depois disso. Então eu cresci a partir dessa dor. E é interessante que quem consegue fazer essa ressignificação enfrenta a própria dor de forma mais tranquila, mais amena. Enquanto é interessante que, geralmente, as pessoas que conseguem esse nível de maturidade, quem vai para consolar, sai consolado. Eu vivi isso esses dias. Fui fazer uma visita no hospital de um pai de uma ovelha nossa e eu mal o conhecia. Fui lá para acolher a família, né? E eu cheguei lá à cama, a gente tinha se cruzado algumas vezes na igreja e eu comecei a conversar com ele e daqui a pouco eu me vi emocionado. Porque anos atrás ele tinha passado por um processo cirúrgico dos rins, um transplante, aquela coisa toda, e ele olhou para mim e falou assim, em cima de uma cama, eu não reclamo de nada, eu amo a vida. Que coisa. E eu comecei a ficar emocionado. Eu falei, por quê? Porque há 5 anos eu recebi uma nova oportunidade de viver e eu aprendi com isso. Eu era fechado, eu murmurava de tudo. E depois que eu vivi aquela experiência, eu me tornei outra pessoa. É interessante esse processo. E só consegue essa postura diante da dor quem realmente ressignificou e entendeu a metodologia pedagógica de Deus trabalhar com a gente em algumas áreas que, de outra maneira, ele não trabalharia. Eu falo, acho que eu até escrevi isso no livro, tem horas que Deus fala e a gente não ouve. Tem horas que Deus mostra e a gente não vê. Aí Deus permite que a ferida se abra. Exatamente. Aí a gente escuta pelas frestas da ferida. Exatamente, É interessante que você mostra em vários momentos no livro que a dor faz a pessoa perder a confiança em si, nos outros e até em Deus. Qual dessas perdas costuma ser a mais devastadora e por quê? Eu acho que Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente e ela está vivendo um processo muito crítico, enfim, relacional nela mesma. E ela disse que viveu um evento esse final de semana que a primeira pessoa que ela sentiu raiva foi Deus. Porque a gente acaba projetando. Naturalmente, a gente aprende a projetar os nossos anseios em pessoas, no sagrado. Quando a gente é atravessado por dor, a primeira coisa que acontece é aquele sentimento de insegurança. Então, para muitos que acreditam em Deus, a pergunta é, por que Deus permitiu eu passar por tudo isso? Porque ela estava segura. Estava dentro de um espaço a qual havia uma expectativa. E eu sempre falo para as pessoas, a gente não consegue entender a maneira como Deus trabalha em muitos momentos, né? Deus é uma leitura, às vezes, que a gente não consegue decifrar, codificar. E a pessoa acha que o fato de Deus estar no lugar, estar presente, tudo vai correr bem.
tudo vai dar certo. Imagina, Jesus orou uma noite inteira para escolher os 12 apóstolos. E teve um que não deu certo. Às vezes a gente fantasia muito. Eu falo para as pessoas assim, a maioria das vezes elas estão orando e buscando a Deus sobre decisões, não é porque elas querem honrar e obedecer a Deus, é porque elas querem sentir segurança. Porque se Deus der aprovação, significa que tudo vai correr bem. A grande maioria das pessoas está dentro desse cenário. Mas então, esse correr bem, ele é muito relativo quando você entende vamos voltar àquele assunto, que algumas áreas da sua vida só podem ser tratadas a partir de uma dor mesmo. É? Então, a dor, na perspectiva divina, é o correr bem. Só que a minha mente entende o quê? Que tudo vai dar certo. Sim, sim. E aí você... Eu falo, eu brinco às vezes com algumas pessoas, cuidado com a oração que você faz. Aham. Porque você fala, Senhor, faz a tua vontade em minha vida. O que Jesus fez no Getsemane? Exatamente. Todavia não se faça a minha vontade, se faça a tua. Aí Deus, deixa eu parafrasear, Deus olhou para ele, então, irmão, tu vai para a cruz. Exatamente. Não é? E aqui as pessoas querem trazer Deus para esse ambiente para ter segurança. Não, Deus não é. E aí, dentro disso que nós estamos conversando, o que nós precisamos entender? Que a cruz era uma dor para curar a dor de tantos outros. Dor que curava outras dores. Outras dores. E às vezes, Deus vai curar minha família a partir da minha dor. É isso aí. É ou não é? Às vezes, por exemplo, eu me lembro que quando a minha esposa disse que estava com câncer, e era realmente algo que nos fazia pensar na morte, um irmão dela que não conversava comigo, porque ele fez uma leitura errada de uma situação, já acho que fazia mais de ano que ele não conversava comigo, a primeira preocupação, nem com ela, não conversava nem comigo, nem com a minha esposa, a primeira preocupação dele foi ele não é evangélico, do jeito dele, ele buscou uma reconciliação. Olha que coisa interessante, a dor da minha esposa curou ele de uma dor que ele precisava ser curado. Então, às vezes, a gente não entende que se Deus me livrar dessa dor, ele não vai conseguir alcançar quem ele precisa através da minha dor. E aí, olhando para aquilo que o senhor falou a respeito da decepção com o outro e com a fragmentação da própria identidade, tem muita gente que vem de um aspecto familiar em pedaços. E essa pessoa não se fez ou se refez em si mesmo. E aí ela busca a relação para se sentir completa no outro. Ela não está inteira. Ela se completa no outro. Por que ela se decepciona com o outro? Porque no meio do momento que ela é atravessada pela dor, o outro era o ponto de apoio, o outro era o porto seguro. E aqui ela fica sozinha de novo naquele lugar de vulnerabilidade, em pedaços. Porque a identidade dela, seja nela mesma, seja em Deus, nunca foi plena, nunca foi completa. Hoje as pessoas, existe uma grande enfermidade hoje, que as pessoas estão trazendo para si elementos para se completarem. É o trabalho, é a igreja, são as amizades, é o casamento. Só que Deus nos fez plenos em si mesmo. A relação nos ensina, sabe? Ferro com ferro, Sim. Rosto com rosto. A relação nos aprimora, nos afia, mas nós devemos estar plenos, completos em nós mesmos. Eu gosto daquela ideia de que você não deveria casar para ser feliz. Você deveria casar porque você é tão bem resolvido. Isso aí. Entendeu? Você é tão feliz no seu estado de ser como solteiro que você quer transbordar esta felicidade sobre alguém com o qual você quer construir uma história, entendeu? Porque sempre quem casa para que o outro se torne a razão da sua felicidade se frustra, né? Se frustra e você faz o outro...
Às vezes você coloca o outro num lugar totalmente injusto. Que seria de Deus, né? O outro não tem recurso, competência, tem as próprias demandas. E isso não é só no relacionamento. A igreja hoje está recebendo pessoas assim, fragmentadas, que elas estão na expectativa de que o ambiente complete elas. Isso aqui chega a ser covardia, porque você passou uma vida inteira para se tornar pleno, nunca conseguiu, e você quer que alguém chegue e faça isso por você? Exatamente. Não dá. Você também fala aqui uma coisa interessante. Você até falou sobre, deixa eu ver aqui, quando a dor faz com que as pessoas criem várias identidades, alguma coisa assim. Na verdade, você fica num misto, né, de personas, de papéis. Você não sabe quem você é mais, e aí você é levado por impulsos. Então você deixa de ser algo estruturado, de quem sabe para onde está indo, de sabe quem é, de sabe como se relaciona, e aí você fica à mercê do quê? Dos impulsos que estão ao seu entorno. Então, à medida que o ambiente te oferece alguma coisa, você se torna alguém. Por exemplo, você teve um evento na sua vida que te lesionou emocionalmente. A partir dali, quem está convivendo com você não sabe qual tipo de reação que você vai ter. Porque às vezes você está tomado pelo medo, ou você está tomado pela raiva, ou você está tomado pela tristeza, ou você está tomado pela angústia, pela indignação, e aí você começa a se movimentar de acordo com aquilo que você está sentindo. Então, se você acordou feliz, você vai ser aquela persona da felicidade. Se você acordou triste, você vai ser aquela persona da tristeza. E você fica dentro dessas variações. Um dos aspectos hoje clínico de pessoas que passam por processos difíceis de dor é que quem convive com elas acaba tendo que vir se tratar também para aprender a lidar com esse cenário. Então, quando, por exemplo, há uma traição ou há um abuso, quem convive com aquela pessoa, eu nunca sei o que esperar dela. Porque antes era estável, era totalmente estabilizado, agora é instável. Então, a pessoa se perde dentro das suas próprias questões, dentro de si mesmo. Por quê? Aquilo que ela foi até ser atravessada pela dor é como se nada daquilo valesse a pena. Aquilo não existisse mais, seja o relacionamento, seja quem ela foi. Então, aquele papel que ela foi durante 20, 30 anos, para ela não serve mais. Então, ela fica pulando de cenário em cenário, em cenário, em cenário, em cenário, sem saber quem é. Agora, é impressionante como a gente aprende com a mulher do fluxo de sangue, não é? Que você coloca como um exemplo do enfrentamento da dor, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher, porque também é uma história maravilhosa. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela é fora de sério. Eu penso que existem várias narrativas ao entorno dela. Tem a narrativa do médico, tem a narrativa dos banqueiros da época, ela está falida. Tem a narrativa dos religiosos, ela é impura. Impura. Tem a narrativa das pessoas ao seu entorno. No caso do evento que está acontecendo ali, tem a narrativa da multidão. Cada um está comunicando alguma coisa. Mas ela ouviu falar de Jesus. E aí ela silencia todas as narrativas e ela diz: se eu tocar na orla do vestido dele, tá tudo certo. Aqui ela parte para o enfrentamento. E você vê que, antes de você concluir, o segredo para mim, eu sempre falo isso, né? O segredo da mudança, da cura, né, foi a quem ela decidiu dar ouvido. Você falou, tem os médicos, tem o banqueiro, tem a multidão, tem a família, né, tem tudo o entorno dela. Mas alguém deu a ela um testemunho. Existe um Cristo, um Jesus, entendeu? Que por onde ele está passando, pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, né? Então, tinha tantas outras vozes que ela poderia ficar presa nelas, mas ela preferiu dar ouvido a esse testemunho que apontava para aquele que poderia ser a solução do problema dela. Entendeu? Porque, às vezes, o milagre não acontece
Porque dentre todas as vozes que estamos ouvindo, nós preferimos ficar com aquelas que não agregam valor, que não nos apontam uma esperança. Não, minha filha, todo mundo, e isso acontece com todo mundo, cada um tem sua dor, cada um tem o seu problema. Não tem jeito para você. A tendência, inclusive eu conheço 5 pessoas que morreram desse jeito, e o seu fim talvez seja esse, com todo o amor e respeito, estou dizendo. Mas tinha alguém que disse para ela, falou, ó, tem um Jesus aí que por onde ele passa, entendeu? Inclusive alguém da minha casa teve um encontro com ele, está curado. Ela falou, peraí, essa é a voz que eu preciso fazer dela a razão da minha motivação e da minha busca, né? E essa é uma escolha dela. Uma escolha dela. É. Ela optou por essa voz. Uhum. O cérebro ele tem muita facilidade de ancorar naquilo que é mais fácil. Uhum. E a gente se acostuma com a dor. A gente se acostuma com tudo isso. A gente está num lugar de vítima, é um lugar confortável em determinados momentos, porque você tem o olhar das pessoas, você tem a atenção das pessoas. Então, o que ela faz? O primeiro ponto de enfrentamento dela é ela escolher a quem eu vou ouvir. E a gente fala muito sobre isso. Porque quem você decide ouvir vai determinar quem você vai se tornar, onde você vai chegar. Ou se você vai continuar ou não carregando essa dor mais de 12 anos. O que você vai romper. Então, nesse cenário, ela fez uma escolha. E ela tinha tudo, pastor, para não fazer essa escolha. Já estava há 12 anos nesse cenário, já havia recebido negativas de um monte de gente. Ela poderia ter ficado nesse lugar, nesse cenário, ancorado nisso. Só me resta morrer, terminar assim. E ouvir a ela mesma, porque dentro de nós, você coloca aqui também sobre aquele diálogo interno, porque dentro de nós fica, né? Pô, mas você vai, pô, você é impura, você não pode. A lei diz que se você tocar em um objeto ou em uma pessoa, entendeu? Essa pessoa vai se tornar impura também. E segundo a lei, ainda mais se fosse um rabino. Isso mesmo. Ela não podia tocar em um rabino jamais, como mulher e ainda impura, entendeu? Com aquela menstruação crônica. Então, essa voz interna precisa ser vencida também. Também. Entendeu? E nesse cenário, por exemplo, quando o senhor traz isso, o que existe e o que acontece? Ela tem um risco. Se ela for descoberta, ela corre o risco de morrer. Sim, sim. Então ela está indo para o tudo ou nada da vida Tudo dela. ou nada. E há momentos que isso é necessário, né, Cosmo? Pô. Ou é, ou é. Ou vai, ou vai. Me faz lembrar daqueles 4 leprosos na Batalha de Samaria, que estão do lado de fora, passando fome. O que eles fizeram? Onde a gente vai morrer? Aqui ou lá? Já que vamos morrer, pô, vamos tentar pelo menos. Porque tem pessoas, quando a gente fala assim que a sua atitude determina a sua altitude, é uma verdade. É uma grande verdade. A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos rapazes que baixou o paralítico. Talvez muitos diriam, pô, mas e se chegar lá não acontecer nada? Pô, mas e chegar lá e falar que não? Pô, se chegar lá... Pô, não sei, não sei. Nós já estamos aqui, pô. É isso aí. Vamos subir, vamos descer. E vamos ver o que vai acontecer. Então, às vezes, você continua carregando essa dor, não porque Deus está dizendo que não chegou o tempo ainda. Não. Às vezes está atrasando, entendeu? A sua libertação da dor por falta de uma atitude corajosa, como dos caras que carregaram o paralítico, como da mulher do fluxo de sangue, como os leprosos lá na porta. Está faltando uma atitude, pô. Uma atitude. Pô, o que vão dizer? Agora, meu irmão, não importa, entendeu? Uma coisa que eu falo, e vou até ensinar isso para o pessoal que está ouvindo a gente, quando você está num cenário de dor, você nunca deve se preocupar de forma acentuada com aquilo que vem depois de amanhã. Você tem que viver o agora. Porque quem está atravessado pela dor, ele tem essa questão das vozes. Então, o medo vai querer profetizar sobre o teu futuro. Isso. A angústia vai querer falar sobre o teu futuro. A dúvida. A dúvida vai querer falar sobre o seu futuro. E eu sempre falo uma coisa. Esses sentimentos, essas emoções, eles não têm autorização legal para serem profeta na tua vida. Sim. O poder da vida e da morte não está naquilo que você sente. Exatamente. Está na palavra. Na palavra. Eu gosto de trazer Jó. Jó está em luto, está
falido, está abandonado, e no capítulo 19, ele não diz que ele sente que o Redentor dele está vivo. Ele diz, eu sei que o meu Redentor está vivo. Apesar de estar em luto, tendo sentimento de tristeza, eu sei. Apesar de estar no sofrimento do fracasso, eu sei. Então é o que eu sei. Então não faça projetos, você que está vivendo dor, sabe, a longa distância. Viva um obstáculo de cada vez. Primeiro eu vou vencer esse. Depois que eu vencer esse, aí eu penso no próximo e vou pensando no próximo. Quando você vê, você já saiu da caverna, já saiu do poço, já saiu do sofrimento. E é isso que essa mulher do fluxo de sangue faz. Exatamente. E o lindo ali, né, é que geralmente quando ela tocava em alguém, esse alguém se tornava impuro. Mas acontece o inverso quando ela toca em Jesus, entendeu? É o puro que purifica a impura. Isso é maravilhoso. E uma outra coisa muito legal é porque Jesus chama ela de filha. Filha. E para mim isso é poderoso, porque tem a ver com o resgate da identidade. Talvez até ali, 12 anos sofrendo daquele problema, o seu problema se tornou a sua identidade. Quem é? Aquela mulher lá que tem aquela menstruação lá, crônica lá. Quem é? Não, a impura lá, aquela impura lá. Quem é? Não, aquela mulher que, entendeu? Não pode nem sair de casa por causa da sua impureza. Ou seja, e de repente, Jesus fala, não, você não é a sua dor, você não é a sua menstruação crônica. Você é filha. Isso é poderoso, né? Isso é poderoso. A própria Bíblia não dá um nome a ela, né? Exatamente. Ela aparece como uma anônima ali. É uma anônima que está tentando sair de um lugar de dor. E me parece que foi a única mulher que Jesus chamou de filha. Se isso for comprovado, é um fato que tem que ser levado em muita consideração. E é interessante que Jesus disse para o paralítico também, que ele curou na casa de Pedro, filho, os teus pecados estão perdoados. Provavelmente ele disse isso também para curar sua identidade. Porque até ali, você vai na casa do coxo. Você vai. Não, chama o coxo, pô, também. Entendeu? Então, praticamente, a doença dele se tornou o nome dele, a identidade dele. Aí Jesus chega e diz, filho. Ele não chama de João. Qual é o seu nome? Não, filho. E a gente precisa lembrar que as pessoas que sentem dor, elas se limitam. Se limitam por causa do que viveram. Se a gente for trazer um aspecto biológico dessa mulher, imagina uma mulher, 12 anos, tendo fluxo contínuo de sangue. Ela não é uma mulher saudável. Ela não tem força suficiente. Ela não tem estrutura, nem estrutura. Anêmica, fraca, debilitada. Fraca. E ela rompeu uma multidão. Rompeu a multidão. Porque ela decidiu isso. As pessoas às vezes ancoram na dor, porque você não sabe o que eu estou sofrendo, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Mas ainda assim, continua sendo uma escolha. Você querer ficar nesse lugar ou não. Exatamente. Vamos concluir. Você fala no livro sobre carvalhos de justiça. Deixa uma palavra final aí para quem está nos assistindo sobre o que diferencia alguém que apenas sobrevive à dor de alguém que se torna mais forte depois dela. Eu gosto de usar esse texto de Isaías, né? Porque ele é muito profundo. O texto começa dizendo que o Cristo ele veio para nos dar uma coroa ao invés de cinzas. Se você quiser falar para as pessoas ali, seria muito importante, hein? Uma coroa ao invés de cinzas. Jesus está mudando um estado de luto. Tirando alguém do luto e está dando a esse alguém governo. Então, coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Jesus está tirando alguém desse lugar de sofrimento, de lágrimas, e está preparando esse alguém para um ambiente de festa. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aqui é a mudança de cenário. E aí, no final, toda pessoa que é atravessada pela dor, ela perde as características de si mesmo. Perde identidade, perde autoconfiança, a autoestima vai lá embaixo. Você é atravessado de todas as formas. Você se sente um nada, se sente desvalorizado, desvalorizada, se sente ninguém. Mas quando Jesus atravessa esse povo do texto de Isaías, que é um texto, que é um povo que estava nesse ambiente de luto, de dor, de perda, no final Jesus conclui dizendo: a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Primeira coisa, Jesus arranca os rótulos, como a gente já falou aqui, arranca os estigmas e dá um símbolo a essa gente. Carvalho é sinônimo de poder, de força e autoridade. A dor não é o fim, apenas
Ela pode se tornar o fim se você quiser que ela seja o fim da tua vida, tá? Mas ela pode ser o recomeço. Eu costumo dizer uma coisa: ninguém tem a percepção de quanto a construção que foi feita resiste ou sobrevive à tempestade até que venha uma tempestade. Ninguém sabe o quanto é forte até ser atravessado pela dor. A dor denuncia as suas fragilidades. A dor denuncia aquilo que você precisa reparar, aquilo que você precisa mover, aquilo que você precisa mexer. Então, se você está atravessando esse momento, é tempo de parar e falar assim: olha, se eu não resistir a isso, é porque existia alguma coisa em mim que estava vulnerável, estava frágil. Então, para quem atravessa esse momento de dor, dentro dessa sabedoria, chega nesse lugar que se torna um carvalho de justiça. Fui atravessado pela dor, pelo luto, mas me tornei alguém forte, com autoridade. Por que eu tenho autoridade? Porque eu venci aquilo que tentou me vencer. E é isso que Deus pode fazer na tua vida, e é isso que esse livro vai te ajudar a fazer também na sua vida. Quem quiser adquirir o livro Você Não É a Sua Dor, como é que faz? lojaamofamilia.com. lojaamofamilia.com. Não deixe de seguir o Bispo Cosmo Eduardo nas suas redes sociais. Ele sempre trazendo, eu estava vendo no TikTok, no Instagram, no Facebook, sempre muitos conteúdos. Inclusive, você tem uma clínica. É clínica ou é instituto? É uma clínica chamada Instituto Be Mind. Nós somos uma clínica de psicoterapia integrada. Uhum. Nós temos hoje aproximadamente 10 profissionais. Nós atendemos todas as áreas de saúde mental. Inclusive, nós temos uma nutricionista também que nos acompanha. É psicólogo, terapeuta, sexólogo, nutricionista. Ah, que legal. Temos um psiquiatra também, um médico psiquiatra que cuida da parte de psiquiatria. Então, se a pessoa tem qualquer dificuldade de saúde mental, procura a gente que a gente consegue fazer todo o processo. Vocês atendem através de um aplicativo, WhatsApp ou das suas redes sociais? Como é que é? A gente tem a rede social da clínica, que é @Instituto Be Mind. A gente tem um telefone que também tem lá no arroba, lá no Instagram, de contato, é por ali que o pessoal marca as consultas. A gente tem atendimento presencial em Guarulhos, Blumenau, e a gente está com atendimento também em Braga, lá em Portugal. Que legal! Nós muito bom, muito bom. O negócio para a Europa, tá. E é muito legal, muito bacana. Vamos deixar aqui na tela, vamos deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário aqui, todas as informações que o Cosmo está passando para a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, enriquecedor. E daqui a pouco estamos de volta, porque nós vamos participar de um outro podcast aí. Maravilha. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de se inscrever no meu canal, porque é muito importante. Deixe o seu like, deixe a sua pergunta aqui nos comentários. Tudo isso é muito importante para o nosso canal ir crescendo e nós vamos alcançar mais pessoas ainda. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.